Aê. Não estamos no ar ainda. Cadê o pessoal aqui? Já tem alguém chegando. Boa noite, sejam bem-vindos. Você colocou o link lá, né, Vinícius? Coloquei. Pra galera. Coloquei. Temos Augusto, Cássio, Ah, Desiane. chegaram agora. Estão chegando. A gente faz Temos aquele a outro Shorne, formato de... temos o Renato. Às vezes a gente faz aquele outro formato de aula ao vivo, que tem a sala de espera. Aí a gente já sabe um pouquinho antes quantos alunos estão aguardando, mas aqui não é o caso aqui. Augusto, Cássio, Deisiane, que eu não sei se é Deisiane ou Deiciane, mas deve ser Deisiane. Jorne e Renato, boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Já estão deixando mensagens no chat aqui. Pessoal, confirma pra gente, por favor, se vocês estão nos vendo e ouvindo adequadamente. Eu, Charles, muito prazer. Vinícius. Oi, boa noite. E o Bruno com a camiseta laranjada. Cá estou. Oswaldo chegando agora, boa noite, seja bem-vindo também. A princípio, tudo certo. Uhum. Pessoal, hoje o Luiz não poderá estar presente, mas participou de todo o planejamento dessa aula de hoje. Hoje, dando sequência àquelas 4 aulas que a gente tinha combinado sobre a preparação para a nossa viagem, faltam 25 dias, a gente vai falar sobre conversação, a gente vai para a parte prática do idioma, para que todo mundo possa fazer uma viagem tranquila, possa se comunicar e possa saber mais ou menos o que é que vai ser dito em algumas circunstâncias, o que é recomendável dizer, o que não é. A gente vai apresentar algumas frases e depois nós vamos disponibilizar o arquivo com essas frases junto com a gravação dessa aula, que está sendo gravada e tal. E vocês vão poder colocar no seu Anki, dar uma estudada e tudo mais. Lembrando que o que a gente vai mostrar são alguns exemplos de frases, de algumas situações, mas conforme a gente já disse no curso várias vezes, existem várias formas de se dizer a mesma coisa. Então, nós vamos até mostrar algumas variações, um jeito mais formal de dizer, um jeito mais simples, justamente para exemplificar que tem mais de um jeito de fazer, de dizer aquilo, e etc, etc, etc. Né? Talvez até vocês perguntem qual a diferença entre dizer assim e dizer assado, e provavelmente a resposta seja, são só formas diferentes de dizer alguma coisa. Um outro jeito um pouco mais formal que o outro. A gente tem o chat para vocês deixarem as suas dúvidas, e a gente também tem a opção do Q&A. Q&A. Você que manja do inglês, Vinícius, por favor. Q&A. Que são as iniciais de question and answers, né? São perguntas e respostas. Você também pode fazer perguntas por lá. Para ficar um pouco mais organizado, a gente quer que vocês participem, que vocês deixem perguntas. A gente talvez faça assim, vocês deixam as perguntas nesse campo, tem um Q, um E comercial e um A. Lá vocês fazem perguntas e no chat afirmações, considerações e coisas assim, só para a gente poder organizar melhor, até para não ficar perguntas para trás. Pode ser? Pessoal, o Vinícius vai compartilhar a tela dele. Grande Vinícius. E vocês deixam no chat, por gentileza, se vocês estão vendo a tela, se ela compartilhou bonitinho, se está legível, se precisa de mais um, de menos um, né? Como é que tá? Compartilhar aqui. Se tudo estiver como eu sei, já está compartilhando. Aí é só deixar o ok se já estiver chegando. Aqui para mim apareceu. Para mim também. E vocês, por favor, confirmem se para vocês também. Apareceu, a Jorne está dizendo que apareceu, ok. Se precisar de mais um, por favor, sinalizem também. Eu posso aumentar um pouco o tamanho do texto, se estiver pequeno. Isso. Não sei se tem alguém vendo via celular, daí nesse caso seria bom. Deixei grande mas sinalizem no chat, tá? Se precisarem de mais um. Pessoal, a gente meio que formatou a aula com os principais frases, principais acontecimentos e contextos, mas é claro que vocês talvez tenham alguns objetivos particulares e queiram dizer coisas específicas no Japão. Isso vocês nos perguntam ali naquela área de perguntas e respostas. O que a gente vai trazer
são as frases mais elementares e que vão possibilitar que vocês se virem em praticamente qualquer situação. As coisas mais específicas a gente vai respondendo à medida que vocês forem perguntando. Beleza? Então, claro, também não teria como ensinar tudo, né? Numa aula só, mas vocês já têm uma boa base, né? Vocês são alunos do PJO, puxa vida. Vocês já estão preparados. A gente começou aqui com restaurantes e estabelecimentos comerciais, lojas e locais em que vocês provavelmente... o termo restaurante e locais em que a gente vai comer, às vezes não é exatamente um restaurante no formato que a gente está acostumado no Brasil. Às vezes pode ser até uma barraquinha de lamen, uma barraquinha que vende takoyaki, mas muitas vezes o vocabulário, o Oswaldo pediu mais um. Por favor, Vinícius, um pouco mais de zoom. Uhum. Então, aqui, acho que agora melhorou. Então, por exemplo, a gente trouxe aqui umas frases para a questão da alimentação, porque é uma coisa que vai ser feita com frequência, né? Espera-se que seja feita 3 vezes por dia. Então, a gente começou com a primeira frase, né? Que é Soreo hitotsu kudasai, né? Um desse, por favor. Então, é uma frase bem simples, em que a gente aponta para o alimento. Normalmente no menu está escrito, você mostra para o garçom esse aqui e tal, né? Essa aqui é uma carteira, não é um menu, mas só para exemplificar. Soreo hitotsu kudasai, né? O koreo, né? Se está na tua mão. Koreo hitotsu kudasai, soreo se estiver na mão do garçom. E o hitotsu significa um, no sentido de uma unidade, né? Um contador de uma coisa. E o kudasai é o por favor. Então, dessa forma, você está pedindo uma unidade daquilo ali, daquele produto. Pode ser usado também quando você compra alguma coisa, mas aqui é no sentido de a gente colocou como estabelecimento de restaurante, né, de comida, mas pode ser para outras coisas também. No caso, ele pode até usar o próprio sore, por exemplo, se for algo que você está no balcão, o atendente está, por exemplo, atrás do atendente, né? Você pode apontar. Sore, are, né? Are também, Sore, se estiver mais sore, afastado. are, né? E é um padrão que você pode trocar o sore por aquilo que você quiser, né? Se você souber o nome da palavra, como eu esse caso aqui. quero comprar aqui uma carteira, saifu hitotsu kudasai. Então, Exato. uma unidade, uma carteira, né? O sore, ele te ajuda porque se você apontar e dizer sore, você não precisa saber o nome daquilo. Se você quiser comprar um objeto cujo nome você não sabe. Então, você tem essa vantagem de conseguir se virar, mesmo não conhecendo todas as palavras, 100% do vocabulário do idioma. Mas pode acontecer, o Vinícius vai subir de novo, que você não queira só um, né? Talvez você queira mais de um, dependendo do que for. E aí você vai seguindo a contagem, né? Então, ali a gente tem um exemplo, Soreo, futatsu kudasai. Futatsu, 2 unidades, né? 2 daquele objeto que você pode indicar, pode dizer o nome da palavra. E caso você queira mais, você vai, conforme ali abaixo, você vai aumentando, né? Hitotsu, né? 1, futatsu, 2, mitsu, 3, yotsu, 4, itsutsu, 5 e assim sucessivamente, né? O mutsu, 6, nanatsu, 7 e assim vai. E quem tiver alguma dificuldade até com essa contagem, a gente vai colocar depois o... Faltou o nanatsu, que se você pulou, mas tudo bem. Ups. Para quem ainda não tiver memorizado 100% essa contagem, que são os famosos contadores do idioma japonês. Esse é um padrão de uma frase que você usa para você adquirir alguma coisa, seja para você comprar um prato de alguma comida, comprar uma unidade de alguma coisa. É dessa forma que você vai fazer. Descendo um pouquinho mais, a gente tem esse padrão, né? Né? O seu objeto, o hitotsu kudasai. É o padrão, soa natural para os japoneses, primeiro o e depois o hitotsu e depois o kudasai. É dessa forma que soa mais natural. Você pode inverter a ordem? Pode e vai ser entendido, mas não soa tão natural. Então, se possível, memorize esse padrão. Não vai ser difícil, você põe no ano que a gente vai disponibilizar o arquivo de sentenças
deve ser tranquilo. Mas se eventualmente esqueci, puxa, inverti, falei Hitotsu no alguma coisa, Okudasai, e agora? Vai ser entendido e vai... Os japoneses são muito solícitos e muito preparados para lidar com esse tipo de coisa, né? Principalmente no atendimento ao público, que eles levam muito a sério, num sentido de querer ser muito gentis, né? Prestativos sempre. O Bruno estava lá recentemente, né? E pode confirmar que os japoneses, quando atendem um cliente em qualquer tipo de estabelecimento, fazem uma questão assim de ser muito atenciosos, né, Bruno? Sim, o Japão todo, ele tem por prioridade ser muito educado nos relacionamentos, principalmente no comercial. Então, mesmo que a gente cometa gafes como turistas, porque a nossa fisionomia não é japonesa, na minha pelo menos não é. Então, quando a fisionomia da pessoa não é japonesa, ela vê que é um ocidental, não é oriental, ela já irreleva várias coisas que a gente possa ter como gafe. Então, nós podemos ficar mais chateados do que eles mesmos vão ficar, porque eles vão entender, eles não são daqui, é compreensível e eles são muito solícitos e muito compreensivos. Ninguém vai ficar tirando onda. Isso não acontece. Isso não acontece. Veio para cá e não sabe o nosso idioma. Não vai isso não é nem cogitado na mente deles, porque vai contra o que eles querem proporcionar. Eles querem proporcionar um ambiente onde você fica à vontade para comprar. Então, para ficar à vontade para comprar, tem que ser bem tratado. Então... Inclusive, uma coisa que a gente estava comentando antes, que aos mais atenciosos em relação ao uso de língua, é a relação dos contadores, né? Por exemplo, a gente está ensinando os contadores que são usados de forma mais geral, né? Que é Hitotsu, Futatsu, Mitsu e assim em diante. Mas existe, por exemplo, o contador para objetos que pareçam cadernos, como folhas, cadernos, revistas, livros, que é aquele Issatsu, né? Issatsu, Nisatsu e assim por diante. Ou para coisas compridas, como lápis e canetas, que é aquele Ippon, Nihon e assim por diante. Não se preocupe com isso. Pode usar Hitotsu, Futatsu, independentemente da coisa que você está comprando, porque eles vão entender. É uma dúvida que pelo menos eu já tive uma vez pesquisando sobre isso. Não tem problema algum você usar no seu dia a dia esses contadores mais gerais. Exatamente. Assim, boa parte da viagem nós vamos estar monitorando, ajudando, auxiliando, orientando e etc. Mas como também haverá dias livres, em que cada um vai ter a liberdade de ir para algum lugar que queira, e não vai dar para a gente acompanhar todo mundo e etc, né? E talvez cada um até queira fazer alguma coisa mais isoladamente. Com o que a gente vai ensinar hoje, vai conseguir se virar numa boa. Descendo um pouquinho, então, para a próxima frase, a gente tem o Korewa Ikura o Ikura desu ka? Né? Korewa o Ikura desu ka? Que é Korewa, né? Isto, você provavelmente apontando para alguma coisa ou se referindo a algum objeto. Quanto custa? Né? Quanto é? Você quer saber o preço. Muitas vezes no comércio do Japão já vem o preço. Mas, às vezes não. E você quer saber, você quer perguntar, e você tem dúvida. Quanto custa? Né? É uma expressão, o ikura desu ka? Korewa o ikura desu ka? Bem tranquilo de memorizar. E com ela você consegue saber o preço das coisas. Em qualquer tipo de estabelecimento, comércio, loja, seja lá o que ela venda. Né? O ikura desu ka. E tem a versão informal um pouquinho mais abaixo, que é simplesmente ikura desu ka? Se já está no contexto qual é o produto que você quer saber o preço, se o atendente já está vendo, você já mostrou, ou está conversando sobre isso, você não precisa colocar o Korewa, só ikura desu ka? Tá bom, ikura desu ka? E o atendente vai saber e vai te responder o preço, que será um número terminado com en depois, né? En que significa ienes, né? É a maneira como os japoneses chamam a sua própria moeda. Inclusive, a gente pode até colocar aqui alguns dos valores mais genéricos, né? Como 100 ienes, 200 ienes. Exato, para a gente se familiarizar um pouquinho com os números redondos, pelo menos, né? Vou colocar os dois primeiros que vão seguir o meu padrão, que é o Hyakuen e Nihyakuen. Normalmente, quando a gente romaniza, fica com N no final, mas aí o corretor... o corretor abençoado. O corretor não entende que é outro idioma. Nihyakuen. Vou colocar aqui o Isen, que vai ser assim. Ou só 100 ien, né? Provavelmente, né, Charles? Às vezes é 100 ien, às vezes é Isen ien.
E colocar sem assim, em, colocar... pode ser das duas formas. Vocês considerem que é com N, o corretor quer que seja com M, mas no japonês é com M. Eu que mando aqui, não vai ser. Exatamente. Nissen, vou colocar também. Nissen. Goryakuen também, né? Goryakuen. 500 ienes. Tem um 0 a mais. Ups, eu tô colocando Gosen aqui. Sempre tem que corrigir. Vou colocar aqui. Goryakuen. Ups, parou de corrigir. Ótimo. Desistiu, Faltou resiliência. Itman. São 10 mil ienes. 10 mil ienes. Posso colocar? Esquece que eu tinha falado sobre ter desistido. Niman, Acho que aqui já dá uma boa referência, né? Exato. Dificilmente você vai encontrar coisas tão caras assim, pelo menos com frequência. Eventualmente, talvez você queira comprar eletroeletrônicos, videogame, celular, computador, e essas coisas realmente são um pouco mais caras. Mas falando em termos de alimentação e coisas um pouco mais triviais e frequentes, esse vai ser o mais comum, né? Então você também pode dar uma reforçada na memorização de números, caso você ainda não tenha eles bem internalizados. Também pode fazer isso. Na sequência, a gente tem aqui Okaikei onegai shimasu, né, que significa por favor, a conta. Okaikei significa a conta, não a conta 1 mais 1, a conta que você recebe nos estabelecimentos, normalmente nos estabelecimentos de comida, bebida, para dizer quanto você tem que pagar, né? A conta que você pede para o garçom quando sai de um restaurante ou lanchonete, né? Okaikei onegai shimasu. Onegai shimasu é o por favor, e o padrão é você dizer Okaikei onegai shimasu. É dessa forma que você pede, o garçom vai entender e vai trazer dentro de alguns minutos. Diga, Vinícius. Nossa, só de eu mover a sobrancelha, você percebeu? O Kaikei o Kudasai também poderia ser utilizado, não poderia? Falando Também é possível. Soa um pouco mais natural com onegai shimasu, mas poderia ser usado o Kudasai também sem problemas. O kanjo onegai shimasu. E na sequência a gente tem o kanjo onegai shimasu, que significa, por favor, a conta. O kanjo é a conta, aquela que você recebe do garçom com a relação das coisas que você comprou e tal, e que agora tem que pagar. Charles, mas qual a diferença entre o Kaikei e o Kanjo? Tecnicamente, elas dizem a mesma coisa, são a mesma coisa. E você pode pedir a conta das duas formas. Então, se você esquecer uma, você lembra da outra. Tem essa vantagem, né? Você pode se comunicar das duas formas e tá tudo bem. Eventualmente, o próprio garçom pode chegar e trazer a conta para você e dizer, vou tirar o Kaikei desu, né? Vou tirar o Kanjo desu. Pode ser que isso aconteça também. E aí você vai lembrar, Kanjo, Kanjo é a conta, tá? Eu lembrava só do Okaikei, ou vice-versa. Mas você tem opções, você tem duas formas diferentes de dizer exatamente a mesma coisa, também com o padrão do onegai shimasu depois. Aqui, se eu me perder com os números quando eles falarem, fica feio demais eu pedir para escreverem um número, nada que você fizer para tentar esclarecer a comunicação vai ficar feio, a menos se você for rude, gritar e tal, mas você não vai fazer isso. Qualquer coisa que você pedir nesse sentido do tipo não entendi, tá tudo bem, não tem problema. Quando eu fui para o Japão pela primeira vez, o atendente da Combine um belo dia falou o custo total, muito rápido o número, eu não peguei. E eu pedi para ele repetir, ele virou aquele visorzinho, mostrou o número da quantidade, ali, o número na caixa registradora, quanto era. E aí eu nem precisei manjar o número em japonês, porque eu estava vendo o número escrito com os nossos numerais. Então não tem problema se você pedir que repita ou que escreva o número, não tem problema. Você pode fazer isso. A gente daqui a pouco vai entrar no tema o que fazer, né, o que dizer, quando você a comunicação não está fluindo. Algumas frases que vão te ajudar
a demonstrar que você não está entendendo, que a coisa não está andando, e a gente vai fazer então essa resolução do problema. Então são duas formas diferentes de você pedir, são duas formas que o garçom também pode trazer para você, o funcionário da loja, e são duas frases também que você pode colocar no seu Anki para ir memorizando. Não tem assim uma diferença significativa entre essas duas expressões. Aqui tem outra coisa que a gente pode-se dizer também, que é o betsu betsu de onegai shimasu. Betsu betsu significa separado, né? Cada um por si. Então, betsu betsu de, o de indica de que maneira, a maneira como vai ser feito. Então, quando você vai falar do pagamento, você fala betsu betsu de, né? Vai ser o pagamento de maneira separada, ou seja, cada um vai pagar o seu. A gente sai em grupo, sai em 4 pessoas, e cada pessoa vai pagar o seu. Isso quer dizer que o garçom vai trazer uma conta separado para cada um, baseado no que cada um consumir. E o onegai shimasu é o por favor, né? Você vai pedir, ó, betsu betsu de onegai shimasu, né? Por favor, separadinho, bonitinho, né? Você pode até dizer betsu betsu de haraimasu, né? Pagar, haraimasu, pagaremos separadamente, também pode. Mas com onegai shimasu soa um pouquinho mais formal, um pouquinho mais polido. É uma possibilidade também. Às vezes, se já tá falando do contexto, aí você pediu a conta, ele trouxe a conta, e na hora que você recebeu a conta, viu que tava tudo junto, né? Betsu betsu de onegai shimasu. Isso. Tipo, traga de novo aí em partes, né? Separados. Talvez o ideal, sabendo que depois que já conhece essa frase, você pode pedir antes, se a intenção realmente for pagar separado. Uhum. Isso é muito comum no Japão, porque é um pouco cultural lá, de, assim, cada um paga o seu. Aqui, às vezes, a gente, não, eu pago, não sei o que. Lá é um pouco menos frequente. Então, esse tipo de expressão lá soa mais natural, porque é assim mesmo. Cada um vai pagar o seu. No brasileiro, a gente, né, às vezes, um paga para o outro paga um pouco mais. Eu vou dar 50, você dá 30, e né, faz uma inteira e tá tudo certo. O Vinícius vai pagar quase tudo que eu consumi na nossa viagem. Então é assim mesmo. Mas existe essa expressão e avisar antecipadamente o garçom pode ser uma boa com essa frase. Avisar depois também é possível, não tem problema. Ou quando você pede a conta, você pode ser dessa forma, né? Okaikei, onegai shimasu. Betsu betsu de onegai shimasu. Você também pode fazer dessa forma. Mais uma opção para você se comunicar certinho como manda o figurino para se adaptar àquilo que você quer. Pessoal, vão deixando as suas dúvidas, tá? Eu sei que vocês provavelmente vão querer saber mais coisas. A próxima frase, vamos descendo. Agora, coisas que você vai ouvir. Tudo que a gente falou agora são coisas que você pode falar em alguns contextos. São coisas que você vai dizer para você expressar aquilo que você quer e etc, etc, etc. Né? Algumas coisas que vão te ajudar, que resolvem em muitos casos. Mas você vai ouvir algumas coisas também com muita frequência que vão se repetir. É bom entendê-las e saber o que responder e a que às vezes não precisa responder. Por exemplo, a primeira frase é irashaimase, né? Você vai entrar na combine e alguém vai dizer irashaimase. Você vai entrar numa loja, alguém vai dizer irashaimase. Você vai entrar em qualquer estabelecimento, irashaimase, né? Que é uma coisa, seja bem-vindo. É uma formalidade, é parte da polidez japonesa. E normalmente não se responde, assim, você não precisa, arigatou gozaimasu, né? Não precisa. Fica, para nossa cultura, soa um pouco rude, assim, a pessoa disse bem-vindo e eu nem olhei para a cara dela, eu continuei entrando na loja, né? Deixei o atendente gentil falando sozinho. Mas é meio que assim no Japão mesmo. O atendente fala irashaimase, porque é o que se espera que ele diga, e ele sabe que o cliente vai entrar e vai fazer a compra dele, o que ele quer fazer, e não vai necessariamente responder. Charles, eu esqueci, eu acabei respondendo ali para a pessoa, sorri e disse arigatou gozaimasu, ohayo gozaimasu. Tudo bem, né? Não, também ninguém vai, porque o atendente ele tem que ser gentil com você. Então ele não vai ficar bravo por você ter sido mais gentil do que ele esperava. Mas de um modo geral não precisa, não se sinta culpado se você não responder, porque não precisa mesmo. Mas você vai ouvir muito isso, e é importante que você saiba do que se trata, né? Para não ir lá perguntar, Nani, né? O quê? E a pessoa só está
dizendo que você só quer que você se sinta bem-vinda na loja dele. Outra frase que vem depois é o kochira ni douzo, né? O kochira, o koko é aqui, o kochira é por aqui, né? Ele indica uma direção. Então, muito comum se você vai num restaurante ou um local que tenha mesas, uma lanchonete, o atendente vai te direcionar para uma mesa vazia, vaga. E aí ele vai dizer kochira, por favor, por aqui. E vai na frente para te acompanhar e mostrar onde é, né? E o douzo seria, ó, por favor, aqui, né? Então, kochira ni douzo, eventualmente sochira ni douzo, mas kochira, né, por aqui, porque ele vai indicar o caminho. Então, como é uma coisa que está na direção dele, ele vai dizer o kochira ni douzo. Às vezes o i trocado pelo e, a partícula e, né, kochira e douzo. E você o acompanha. Também não é uma coisa que você precisa responder. Tipo, hi, kochira ni ikimasu. Não precisa também. Você pode, arigatou gozaimasu, alguma coisa assim, mas também não é uma coisa que exija uma interação se você não quiser. Não se sinta culpado se você não responder nada. É mais ou menos por aí. Você vai ouvir isso com alguma frequência, principalmente em restaurante. Se você for num restaurante, um local um pouco maior, isso vai ser mais comum. Tem mais perguntas aqui. Posso responder essa do Augusto, que eu já escrevo aqui. Por O favor. Augusto perguntou da loja grande, como se pode perguntar onde é o caixa para pagar, no caso você estiver num espaço grande de loja e não sabe onde paga. Ó, você pode perguntar, Regiwa, doko desu ka? Por onde é a caixa registradora, a loja? O caixa em que você paga é Rede, tá? Esse aqui é o caixa. Onde é o caixa? Ou você ainda pode perguntar, doko de haraimasu ka? Doko ni haraimasu ka? Doko de seria a coisa que você usa para pagar. Onde que eu pago? Perguntando para a pessoa se não está vendo o caixa. Mais alguma opção, Charles, você queria acrescentar? Na verdade é dokode, né? Haraimasu ka, né? Dokode é a coisa, né? Não, porque você... Kore de tocado de. Não, mas onde você paga é dokode. Pode acreditar. Também? Sim. Interessante. Porque é uma ação, né? Você vai fazer uma ação e dokode haraimasu ka. Rede de, kore de tocado de, harau. Hi. Nossa, Eventualmente você vai ter dois Ds na mesma frase, um dizendo o local e um dizendo a forma. Pode acontecer. Então, a gente vai ver daqui a pouco esse padrão, alguma coisa lá, doko desu ka, que simplesmente é tal coisa. Onde é? Que é uma maneira bem simples e fácil de memorizar para perguntar onde é qualquer coisa. Normalmente um lugar que você quer chegar. Mas isso é assunto para daqui a pouco. Então, essas são algumas opções, algumas coisas que podem surgir aí. Depois, a gente tem um pouquinho mais para baixo, que é o mochikairi desu ka. O mochikairi é uma expressão que indica o ato de você levar para casa, né? É uma junção do moti, do ter consigo, e o kairi, voltar, né? Kairu, voltar, ir embora, com aquilo. Então você vai voltar para sua casa levando aquilo que você comprou. E isso é usado em contextos de comida que você compra, né? Um produto, um relógio que você compra, claro que você vai voltar com ele para casa, né? Ele não vai seguir você 10 minutos depois, ele vai vir junto. Mas aqui ou para viagem, né? Exato, numa situação em que você pode comer dentro da loja ou em que você pode levar consigo a comida. Se você vai levar, o atendente provavelmente pergunte: "O mochikairi desu ka?", né? Você vai levar para comer em casa. E aí você pode simplesmente responder: "Hi, o mochikairi desu". Algo assim, simples assim. Inclusive, você pode perguntar, mochikairi dekimasu ka? Perguntando se dá para você levar para casa, caso você tenha essa dúvida. Sim. Pode perguntar. Dá para levar? Peraí, que meu teclado ficou bugado. Deixa eu mudar aqui. Voltou. Boa. Tipo,
posso levar para casa? Dá para levar para casa? Uhum. Aqui, no caso, no nosso contexto, pro hotel. Mas, enfim, dá no mesmo, né? Vocês entenderam. Sim. Posso pôr para levar, sei lá. Dá para embalar para levar. Bruno, quando você estava no Japão, Bruno, recentemente, e você comia, claro, né? Era muito frequente esse tipo de coisa o Mochikairi desu ka, em locais que você ia, os locais que você ia, o que tipo de coisa você lembra assim que diziam? Tá escutando? Sim, muito bem, inclusive. Então tá bom. Na verdade, onde eu fui em locais japoneses não era comum, porque eram aquelas casas que a gente viu na semana passada, aquelas franquias que tem aquelas máquinas automáticas ou franquias que são só para comer no local mesmo. Mas eu sei que tem lugares que quando eles deixam você levar, então é muito simples, é só você realmente comentar que quer levar e eles já sabem o que fazer. É mais comum em restaurantes quando você pede uma porção muito grande, né? Mas onde eu fui, por exemplo, são porções individuais, então um ramen, um prato que eu escolhi lá no menu e tal, não vai sobrar lá grandes coisas que você vai pedir para levar. Mas se você quiser, eles colocam num potinho, alguma coisa e você leva para casa. Eu fui num restaurante japonês e já era muito mais comum, o pessoal já pediu o bentô de levar para casa mesmo, né? Então era tipo outro serviço praticamente, né? Mas realmente em restaurante japonês eu nunca tive essa experiência de chegar e pedir inteiro para levar para casa. Nunca fui. Uhum. E tem, por exemplo, o McDonald's e assemelhados em que você vai ter a opção. Aí é porque já tem serviços assim, Exato, né? né? Espera que se peça. A empresa de alimentação é formatada para que seja dessa forma. E num caso assim, você tem essa opção. E aí funciona dessa forma. Você pede para levar. Né? O mochikairi é o levar consigo, né? É. Para casa, porque imagina que se você está levando com você vai comer na sua casa, não no meio da calçada. Levar para viagem, então. Não no meio da calçada, você vai levar para sua casa. Mas é levar consigo, na essência da palavra, né? O moti de posse, né? Do motsu, de ter consigo em mãos. Consigo logo, porque você vai para viagem, não, mas é para pegar e embarcar, não. Exato. Levar consigo, pronto. Levar consigo e aí... Eu já ouvi falar, por exemplo, só o mochioku dasai. Já é bem cortadão, sabe? A pessoa já entende. Já pede de casa. Porque eu estou no ambiente de... Se eu estou escolhendo para levar ou para comer ali. Então a pessoa escuta um trecho do termo, né? E ela já identifica. Mas é lógico que dessa forma que você mostrou é a frase completa. É melhor que se saiba assim, né? É mais polido, é melhor. Exato. Eles devem perguntar o mochikairi desu ka? E você provavelmente pode responder o mochikairi desu, né? Você vai tirar o K de pergunta e vai simplesmente afirmar, né? Ou só um hi, né? Já é suficiente para isso. E descendo um pouquinho, a gente tem a outra opção, né? Que é o Tennai de omeshiagari desu ka? O Tennai, ele é a ideia de dentro da loja. O primeiro kanji do ten, né, é de loja, estabelecimento comercial. O nai, que vem depois, é de dentro, no interior. Então, no interior da loja, no interior do restaurante, no interior da lanchonete, no interior do estabelecimento. E o meshiagari é o ato de comer, né? É a linguagem honorífica japonesa. Então, o taberu significa comer. Na linguagem honorífica, que é super, hiper, ultra, mega, polida, você troca o taberu por meshiagaru, que também significa comer a mesma coisa, mas é muito mais polido. E um atendente com você vai ser super polido e vai usar o omeshiagari. Então, tennai de omeshiagari desu ka? Né? Você vai comer na loja. Talvez ele pergunte, o mochikairi desu ka? Sore tomo tennai de omeshiagari desu ka? Né? Vai levar para casa ou vai comer aqui? Talvez ele ofereça só uma opção, mas caso você tenha que dizer qual é a sua opção, você já, com essas frases, já sabe. Tira o K, se você não for perguntar, se for afirmar. Você pode até usar o tsumori de pretendo, né? Tennai de omeshiagari tsumori desu, né? Pretendo comer dentro da loja. Também é uma possibilidade que você tem. Então são opções para você ir se alimentando,
É uma coisa que você vai fazer 3 vezes por dia em média. Uma deve ser no restaurante do hotel, café da manhã, então provavelmente pelo menos mais 2 você vai ter que fazer em outros estabelecimentos. Nos dias de passeio estaremos juntos, então a gente ajuda se precisar, mas tecnicamente você, em algum momento sozinho, é bom saber isso. Pretendo comer na loja, né? Planejo comer na loja, tenho a intenção de comer na loja. Só é mais certo, você tá certo. Não, pretendo comer aqui mesmo, só tá mais certo, eu vou comer aqui mesmo. Tsumori desu, tsumori. Vocês aprenderam no nosso querido curso, tópico 12, 13, alguma coisa assim. Pessoal, vão deixando mais dúvidas, tá? Caso vocês as tenham. Ou façam considerações no chat também, por favor. Descendo mais um pouco. Aqui. Gochumon wa osoroi deshou ka? Ou às vezes osoroi desu ka, né? O deshou é mais formal, mas pode ser desu ka, né? O seu pedido é só isso. Aqui, só isso, dá a impressão que é pouca coisa, né? Não é isso. Ele quer dizer se o teu pedido ele já foi completamente feito. Tudo que você queria pedir, você já pediu. O chumon significa pedido, no sentido de uma solicitação de produto ou serviço, né? Quando você diz para uma empresa, eu quero isso, né? Diz para o garçom, eu quero isso, esse é o chumon. Aqui mais formal, go chumon. E o osoroi deixou cair a pergunta, tá completo? Você já pediu tudo? Ou ele quer saber se você quer mais alguma coisa. E que é o verbo sorou, né? Completar, estar completo, tá tudo ali, não falta nada. E aí você pode responder simplesmente hi, né? Osoroi desu. Ou só hi. Ou simplesmente dizer, eu quero tal coisa. Você pode dizer mada desu. Mada desu, ainda não. Uhum. O mada é uma palavra muito útil também nesse sentido. Mada desu, ainda não. E você pede mais alguma coisa. Deixa eu colocar também. Eventualmente ele vai perguntar isso quando você pediu alguma coisa. Opa, pediu alguma coisa, já comeu. E aí o garçom volta. Ele vai perguntar se você quer mais alguma coisa. Aí se você disser que não, talvez ele pergunte se você já quer a conta. Ou você mesmo pode dizer hi, né? Acabou, sim, o pedido é só isso. Okaikei, onegaishimasu. E aí você já dá para fazer um diálogo praticamente já com essas frases aí. Uhum. Aí ele parte pra parte de falar os preços que a gente viu lá em cima, né? Isso, exatamente. E Madares. Inclusive, uma que nem tá aqui, mas antes dele ter falado de o preço do troco, vai que, ó, Shiharai Hoho. Ó, não desse cara. Qual é a forma de pagamento? Pode ser também. Isso. Eu não sei se não falta um i depois ali do Shiharai, mas... falta. O Shiharai. Shiharau é pagar, Shiharai é pagamento. Uhum. Ho-ho é método, maneira, forma. Então a maneira de pagamento, a forma de pagar, o método de pagamento. Uhum. Que pode ser dinheiro, cartão de crédito, são os mais comuns. No Japão quase não se usa cheque. No Brasil cada vez menos também, na verdade, né? E no Japão usa-se bem menos cartão que aqui, é menos frequente, mas também se usa e essa possibilidade existe. A gente falou sobre isso na primeira aula. Mas é possível que eles usem essa frase para se certificar. Até porque caso eles não aceitem cartão de crédito, eles provavelmente já especifiquem nessa interação. O Genkin, né? Genkin desse dinheiro é dinheiro vivo, Sim, em verdade. espécie. Verdade. Porque existe o Kane, que significa dinheiro. O Genkin é dinheiro vivo, notas e moedas. Uhum. Então, se você não tem... Cash, né? Exato. Dinheiro tá aqui, soco na mesa. Se você tem dinheiro na conta, você tem o Kane. Mas se você não tem na carteira, tá só na conta, você tem o Kane, você não tá zerado, você tem dinheiro. Mas não é dinheiro vivo, então você não tem o Genkin. Então você não pode dizer o Kane desse, vou pagar com dinheiro. Vai pagar com o quê? Com bala de banho? Claro que é com dinheiro. Então nesse contexto responder o Kane vai ficar estranho.
tem que ser o Genkin, que é dinheiro em espécie, né, nesse sentido. Então, esse é até um detalhe interessante. Claro que se você falar o Kanê, vai ficar estranho, e talvez, como o japonês não entende que, né, significa dinheiro, o Genkin também, mas para nós a gente usa uma palavra só para as duas coisas, ele não vai entender. Não é o fim do mundo, não vai ser expulso de nenhum lugar por causa disso. Mas lembre do Genkin como o dinheiro vivo em espécie, que é o correr lavar a louça. O Cássio falou, pode ser, né? Como você vai pagar? Vou lavar a louça. Isso. Então, trabalho. トイレを片付けてもいいですか? Posso lavar o banheiro? Kudasai. Material envie com furigana, por favor, para a leitura dos kanjis. Sim, faremos isso. Deixa eu colocar aqui, inclusive faltou colocar nessa frase. A gente, nas frases que a gente colocou inicialmente, elas têm embaixo uromadi, que é já para resolver o problema dos kanjis. Essas novas que foram surgindo espontaneamente durante a explicação, elas, a gente não colocou uromadi aqui, não está colocando, até por uma questão de dinâmica da aula, mas a gente deve colocar também. Junto com o furigana também, não tem problema. Tá lá. Deixa eu ver se passou alguma. Chumon tá aqui. Depois a gente passa uma limpa, não, antes de enviar para vocês, a gente tem certeza de que vai estar tudo. Exato. A própria gravação a gente vai fazer o envio, mas talvez demore um pouquinho até a gente fazer o upload bonitinho, né? E tudo mais. Indo para a próxima, para a sequência, então, vão deixando as suas dúvidas. A gente tem aqui, sen o azukari shimasu. O verbo azukaru, né, que aqui está numa flexão da linguagem honorífica, né, o azukari shimasu, ele é um verbo que significa receber no sentido de tomar conta, tá? No sentido de agora tá comigo e eu vou cuidar disso aqui. Então, quando você dá uma nota de 1.000 ienes, né, 100 ien, o atendente, normalmente numa combine é assim, ele diz 100 ien o azukari tashimasu, o azukari shimasu. Ele está dizendo, tô aqui com os teus 1.000 ienes, tá? É uma formalidade, você não tem que responder nada. Até porque é óbvio, eu sei que você tá, eu te dei a nota, eu tô vendo que você pegou, não precisa. Mas é uma formalidade, os japoneses dizem isso. Ele diz que ele tá com a sua nota, que recebeu, e aí ele faz a operação no caixa eletrônico e vai te dar o troco. Então não precisa se preocupar quando ele disser isso, você não precisa responder nada. Tá tudo certo, você pagou e ele só tá fazendo um procedimento padrão de formalidade, que é informar que ele recebeu o seu dinheiro e agora ele vai colocar na caixa registradora, vai bater ali e vai te dar o troco. É parte da formalidade do atendimento a clientes no Japão, que é algo que não tem assim muito, não tem um equivalente no Brasil, né? Ninguém faz isso no Brasil quando recebe o pagamento de alguém. O procedimento de quando recebe no Brasil é outro, né? Olha. Você olha se a nota é verdadeira ou falsa. Inclusive, o Bruno vai nos confirmar, porque eu fui lá faz 2 anos e meio, o Bruno faz 2 meses. Bruno, em muitos estabelecimentos a gente paga, né, colocando o dinheiro ou nota numa bandejinha, né? Não dá na mão do... Jamais dá na mão da pessoa, porque eles tratam... Aí já é uma questão mais filosófica, mas no coração do japonês o dinheiro é tipo venerado, né? Assim, gastou muito tempo para eu conseguir esse dinheiro aqui, então ele merece um certo respeito. Outras dicas também sobre o dinheiro: não dobre o dinheiro se você puder, não amassa. Se você entregar uma nota amassada, eu não posso responder pelo japonês, mas pelo que eu sei, ele se ofende. Ele pelo menos ele sente assim, poxa, por que você fez isso? Ele não vai falar, mas ele vai pensar. Porque você não amassa a nota, você deixa ela bonitinha, retinha. Se tiver que dobrar, dobra só no meio. E inclusive, isso faz parte desse respeito que eles têm. Na hora de te entregar o dinheiro, você realmente tem um lugarzinho para você colocar. Você não entrega na mão do caixa. Você coloca nesse lugarzinho. O caixa pega... Se você puder entregar com as 2 mãos, é mais respeitoso. Você pega uma nota. É loucura para nós. Mas, pega a notinha com 2 mãos, coloca lá. E o cara vai pegar... Você vai ver que o cara vai pegar com as 2 mãos também. Vai falar isso que o Charles acabou de passar, 1.000 ienes, e custou 500,
estou te dando 500 de troco. Ele vai falar o diálogo todinho. A exceção é quando for moeda. Quando for moeda, eles te entregam na sua mão junto com a notinha. Mas se tiver também, tem uma caixinha de moeda. E é fácil de você pegar com a mão, assim, ó. Então, assim, da primeira vez vocês vão notar, e é bem interessante essa diferenciação. Mas se já quiser ir um pouquinho mais preparado, como o Charles falou, como o Vinícius está salientando, é uma forma mais polida de você agir, né? Agora, o dinheiro, realmente, por favor, se você me tirar um bolo de dinheiro, a gente chama no Brasil de dinheiro de bêbado, né? A gente tira aquele bolo de dinheiro amassado, deixa eu ver quanto é que deu e tal. Eles não veem com bons olhos. Como eu falei, não vão olhar feio para você, nem nada. Mas, quanto mais você agir como um japonês, você vai ter benefício, vai ser melhor tratado, vai receber mais favores, né? E o dinheiro tem isso aí. Uma coisa mais geral é observe, né? Seja observador. Né? Veja as pessoas fazendo. Sim. Não só em relação a procedimentos assim, mas de comportamentos gerais, né? Teve uma coisa que eu observei, aprendi e depois vim a saber que era coisa boa de fazer. De não ficar contando dinheiro na hora do caixa. Você já tem uma ideia de quanto vai ser a sua conta, já deixa meio separado. Então ela vai te falar o valor, já tem meio que pronto ali. Eu não vejo ninguém japonês, por exemplo, deu 2.000 e pouco. Aí ele abre a carteira, aí ele vai ver quanto é que tem, aí ele vai pegar a moeda no bolso. Eu nunca vi, então nunca fiz. Mas depois fiquei sabendo que realmente é algo que o japonês é acostumado a agilidade no caixa, não deixar ninguém esperando atrás. Inclusive, eu lembro que quando eu fui, e eu vou de novo, faltam 25 dias, coração batendo forte já. Eu lembro que assim, eu queria tentar interagir com o caixa, ver o que ele fala, como é que prestar atenção. E isso talvez pudesse, sabe, eu queria que demorasse um pouco o atendimento. E tinha bastante gente na Combini, então eu fiquei olhando os produtos, enrolando para todo mundo ser atendido primeiro, para não ter ninguém depois de mim, para minha demora não atrapalhar ninguém depois. E aí não tem ninguém, agora posso demorar um pouquinho. Aí fui lá e tal, aí perguntei não sei o que lá, eu acho que eu pedi hashi, eu tinha comprado uma bandejinha com sushis e tal. Aí eu pedi hashi e tal, demorei. Mas é complicado porque no Japão não tem essa cultura de você, sei lá, bater um papo com o cara que te atende, né? Você pede 10 pães, o atendente está com a camisa de time do futebol, você pergunta e o jogo ontem, né? Caramba, né? 2-0. No Japão isso jamais vai acontecer, né? Se o funcionário conversar com você alguma coisa desse tipo, ele é demitido na hora. Então, não deu para prolongar muito a conversa. Mas, de um modo geral... não deixar também ninguém com medo, se você for pegar as moedas e cair tudo no chão, tá, gente? Se você ficar 3 minutos ali do caixa, não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Não é feio, não é nada. É isso que eu falei sobre dinheiro e tal. Se você quiser se comportar mais parecido com o japonês, para a coisa fluir talvez de uma forma mais nativa, essa é a forma que eles fazem. Mas vale a máxima que a gente falou no começo. Nós temos fisionomia de estrangeiro. Isso tudo é compreensível, não tem nenhum problema, ninguém vai ficar chateado nem nada, não. Como é uma imersão cultural, eu acredito que cada um queira aprender como é no Japão. Eu, pelo menos, tenho essa intenção, né? Cada vez que eu vou lá, eu quero fazer como o japonês faz para aprender um pouco mais da cultura. Então, assim, essas coisas eu gosto de pegar para mim e tentar imitar. Mas eu sei que se eu não fizer, é compreensível. O pessoal não vai ligar, não. A moeda pode cair em qualquer país, né? Acontece. Então são alguma assim, gafe cultural, assim, você falou alguma coisa que não devia, fez alguma coisa que culturalmente os japoneses não veem com bons olhos, é uma coisa. Você deixar cair alguma coisa no chão, qualquer país do mundo acontece, a pessoa vai ver que não foi por querer. O Cássio contando aqui, né, que a moça viu a camisa do Thanos e começou a falar dos Vingadores. É amanhã, hein, pessoal? Nada de spoilers, é feio. Não é muito assim, o cheque, né? É cada vez menos usado, né? Mesmo no Brasil, né? Tá caindo um pouco em desuso. Mas no Japão, mesmo quando aqui se usava bastante, lá muito pouco. Mas, para quem quiser saber, né? Kogite. Kogite wa tsukaimasen. Não usamos cheques. Exato. A próxima frase ela é uma variação dessa aí, né? Ichiman en o azukari itashimasu.
O Itashimasu, ele é a versão, né? Honorífica, super polida do shimasu, do suru. Mas é a mesma coisa. Então talvez você ouça Azukari shimasu ou Azukari Itashimasu, é a mesma coisa, só muda o grau de polidez. Eu acho que vai ouvir o Itashimasu mais. E o Ichiman-en é porque Ichiman significa 10 mil ienes. Esse kanji de man, ele indica 10 mil, né? 1 vezes 10 mil. No Ocidente, a gente faz a contagem dos números com 3 casas decimais, né? Então, com 3 casas decimais, a gente tem 1000, milhão, bilhão, trilhão. Os japoneses fazem com 4 casas decimais, então fica confuso quando o número é muito grande. E o Ichiman são 4 casas decimais, né? 10 mil são 4 zeros. Então, o Niman é 2 vezes o 10 mil, 20 mil. Esse é o maior desafio assim, para os números do Japão, essa coisa que é um pouco diferente do português. A gente fez um analisando frases algum tempo atrás, acho que era analisando notícias em japonês, que eu peguei uma notícia com muitos números altos para explicar e tal. Ainda está disponível no nosso portal lá, se vocês acharem. Eu não lembro exatamente qual aula, mas vale dar uma procurada. É isso, o Caixa vai te dizer isso, e descendo um pouco agora, ele vai muito provavelmente te finalizar com essa frase agora depois. Hai, nihakunen no otsuri desu. Otsuri é o troco, né? Nihyakuen no otsuri, né? Um troco de 200 ienes. Ele vai dizer, né? 100 ien o azukari itashimasu, né? Estou recebendo aqui os seus 1000 ienes e saiu como en, com E no fim, com M, né? Droga de corretor. Ele vai dizer que está recebendo seus 1000 ienes e está dizendo, o troco são 200 ienes. Que é uma coisa que em alguns casos é óbvia, se ele já disse o preço, você já deu a nota, você já sabe qual vai ser o troco, mas faz parte da formalidade japonesa deixar bem claro, dizer com todas as letras que está recebendo o seu pagamento de tanto, te dando um troco de tanto, e assim não fica nenhuma dúvida. Também não é algo que você precise responder, tipo, ok, não precisa. Até pode, mas não precisa, não tem necessidade. E nesse momento ele vai te entregar o troco, provavelmente numa bandejinha, numa cestinha, e conforme o Bruno explicou, né, dependendo do valor. E é isso. Ele vai te dizer isso, não é uma frase que você precise decorar, a menos que você queira perguntar, Tsuruá, né, e o troco, né, mas o cara não vai esquecer. O japonês não vai cometer esse tipo de gafe. Mas é uma coisa que você vai ouvir, com a qual você vai até se acostumar, de certa forma, no Japão. Acho que podemos descer mais um pouquinho. Deixem suas dúvidas, não esqueçam. Finalizando a conversa do Caixa, né? Obrigado por... Goraiten arigatou gozaimashita. Obrigado por ter vindo à nossa loja. O Raiten é o ato de vir para a loja, uma palavra honorífica muito formal. Vocês vão ver que o primeiro kanji é o mesmo do verbo kuru, de verbo de vir, e o segundo kanji é o verbo de loja. Então, vir a loja, né? Então, Goraiten, né? Vir arigatou gozaimashita. É um agradecimento por ter vindo. Eventualmente, ele pode colocar junto alguma coisa dizendo que quer que você venha de novo. E você também não precisa agradecer, a menos que queira, mas não é obrigado, não precisa responder nada. Pode mandar um dou itashimashite. Mas não é necessariamente obrigatório que você responda. Mas você provavelmente vai ouvir isso em alguns estabelecimentos. Não em todos, acho que em Combine não muito. Mas muito provavelmente em vários estabelecimentos você vai ouvir essa frase que faz parte também da formalidade japonesa. O Bruno tem um compromisso de natureza pessoal, e então ele vai ter que sair, pessoal, mas nós continuamos aqui, Vinícius e O eu. Oswaldo levantou a mão. Algo que você queira perguntar, Oswaldo? Eu não sei muito bem como é que funciona a função de levantar a mão. Normalmente o levantar a mão é quando a pessoa quer... A ideia é que a pessoa levante a mão quando ela quer falar com o microfone. Eu não sei se é o caso, talvez você tenha querido simplesmente se manifestar. Mas qualquer coisa você deixa a dúvida aqui ou faz um comentário no chat e tá tudo certo. Se você tiver alguma dúvida, e isso serve, claro, para todos que tiverem alguma dúvida.
Descendo um pouco, agora a gente terminou essa questão da alimentação, do atendimento a público e tal. Agora a gente vai para direção e locomoção. Essencialmente, vamos ver como a gente pergunta onde estão as coisas. Então a gente começa com Choto sumimasen. Eki wa doko desu ka? O sumimasen é um com licença, né? O Choto, ele dá uma amenizada, né? Choto sumimasen. Né? Meio que, por favor, né? Com licença. Você pode mandar só um sumimasen, mas Choto sumimasen é tipo, dá licença um pouquinho, assim, é um pouquinho só de tempo teu que eu vou tomar. É um padrão também de abordagem. Existem outros, esse é um deles. E eki é a estação de trem. Wa doko desu ka? Isso por quê? Porque, como a gente já falou nas aulas passadas, no Japão tem estações de trem em tudo que é canto, principalmente na região de Tóquio. Não importa onde você esteja, tem uma estação de trem mais ou menos perto, menos de meia hora de caminhada. Tem, sempre. Então, se acontecer de você se perder, tudo que você precisa saber é onde fica uma estação. Aí você vai até essa estação, você nos avisa via Telegram, eu estou na estação X. E a gente vai até lá e te ajuda. Supondo que isso aconteça, a chance é mínima. Então, eki wa doko desu ka? Onde é a estação? Provavelmente ele vai dizer onde é e você vai saber onde que é a estação. Mas essa é uma pergunta bem simples e é um padrão. Alguma coisa wa doko desu ka? Aonde é alguma coisa? Hoteru wa doko desu ka? Né? Onde é o hotel? Onde é o hotel? Naturalmente, claro, deve ter muitos hotéis. Então, a gente está falando dos mais próximos, né? Kombini wa doko desu ka? A Combini normalmente também tem uma em cada esquina. Então você, se andar 2 quadras, vai encontrar uma sem precisar perguntar. É que a gente não espera que vocês precisem usar.病, né? Onde é o hospital? Não faça essa pergunta. Não vai ser necessário. Podem confiar. Onde é a conveniência? Combine. E, por fim, onde é o hotel? Aí, especifica o hotel, né? É o nome do hotel que a gente vai ficar extingiu com alguma coisa, né? Eu não lembro muito bem o nome dele. É o Hotel Villa Fontaine. Ah, onde é o Villa Fontaine? Isso. Acho que você pode falar até de forma americanizada, né? Villa Fontaine, roteiro do Kodeska. Isso. Às vezes, se você tem um cartãozinho do hotel, uma reserva, alguma coisa que mostra, você mostra para a pessoa, às vezes o cartãozinho tem um endereço, e a pessoa pelo endereço te ajuda. Mas você sabe como perguntar, né? Doko desu ka? Alguma coisa lá, doko. Tô em dúvida se é com, acho que é senhor. Onde é o hotel? É um padrão, ele é bem simples. A Jorne pergunta, posso usar o ano com o sentido do choto? Pode, mas assim, é um pouco diferente. O ano é assim, você está meio pensando no que você vai falar, né? É a mesma coisa, eto, você está formulando, e um estrangeiro usa muito isso, porque às vezes você não é fluente e você tem que formar a frase, demora um pouco, mas você quer mostrar para a pessoa que está pensando, então você, eto, né? O choto é um pouco diferente, porque você está falando alguma coisa, o choto é realmente uma palavra, né? Choto sumimasen. O choto dá uma ideia de um pouquinho, assim, tipo, sumimasen, dá licença um pouquinho, né? Eu vou te incomodar só um pouquinho, dá licença. É mais ou menos essa nuance. Então são nuances diferentes, mas você pode inclusive usar as duas coisas. Choto sumimasen. E daí você começa a falar. Eto. Aí você começa a falar. Inclusive é legal, né? Porque esse é um recurso que você usa para mostrar que você está pensando no que você vai falar e para ganhar um tempo para formar a frase correta. E aí o japonês vai entender que você não é uma japonesa nativa, que você ainda não domina o idioma 100%. E que você está se esforçando para falar o idioma dele, ele vai ficar feliz e vai te atender muito bem. A próxima frase antes você coloca aqui o furigana, a gente tem várias formas de dizer que você quer ir para um lugar e perguntar como faz para ir lá. Várias formas. A gente vai mostrar algumas delas e você pode colocá-las no Anki e ir memorizando aos poucos. Então, por exemplo, sumimasen, Shibuya eki ni ikitai no desu ga, dono densha ni norebain deshou ka? Né? Com licença, eu quero ir para a estação de Shibuya. Dono densha, né? Qual trem ni norebain deshou ka? Né? A forma ba mais i indica que o que é aconselhável, que o que se eu fizer é uma boa, que vale a pena fazer.
Então, qual trem que se eu pegar é uma boa para ir para lá? Essa é uma maneira de fazer a pergunta. É uma maneira razoavelmente formal, é uma boa forma de você perguntar querendo ser formal, e você pode perguntar dentro da estação para qualquer pessoa, ou especificamente para algum atendente das companhias férreas, né? Tem um cara trajado de guardinha, assim, você consegue identificar muito fácil. Aí você consegue perguntar para ele, ele vai te orientar e tudo mais. É uma frase um pouquinho maior do que as anteriores, mas assim, vocês são alunos do PJO, com certeza conseguem memorizar em 25 dias uma frase dessa. Essa então é uma opção, e você claro que troca Shibuya Eki por qualquer outra estação ou qualquer outro lugar que você queira ir. A gente deu o exemplo de Shibuya, porque é conhecido, se bem que para chegar em Shibuya, do ponto que a gente vai ficar que é Shinjuku, é extremamente fácil e rápido, então não vai ter nem necessidade de perguntar. Mas é só um exemplo. Só quero pontuar o que eu marquei aqui, você tinha falado do Norebai desu ka, né? Até uma forma, usar essa forma bai desu ka, é uma coisa que você pode usar para outras ações, como por exemplo, do sorebai desu ka. O que eu devo fazer? O que eu faço? O que faço, né? O que eu... É tipo o que, né? Do, como, o que? Sureba, se eu fizer, desu ka, é bom. O que se eu fizer é bom? O que seria uma boa eu fazer agora, assim? Me dá a letra aí, velho. É uma coisa meio assim. E é uma situação, nesse caso, você pode usar o do Sorebain até para substituir o dono Densha no Norebain, né? Eu quero ir para Shibuya, o que eu faço, né? Do Sorebain desse carro. Também pode. E é uma frase que pode ser útil em outras situações. Você tá com algum problema, tipo, perdi minha carteira, né? E o que eu faço, né? Socorro! Do Sorebain desse carro. É uma opção boa, uma frase meio genérica que serve para qualquer situação em que você não sabe muito bem o que fazer. A próxima frase, vocês devem ter visto que a frase anterior ela é um pouco grande. Você pode dizer algo parecido de uma maneira mais curta, que é como está embaixo. Você pode dizer assim, ó, Shibuya eki eno ikikata wa nan desu ka? Como faço para ir para a estação de Shibuya? Ikikata é o modo de ir, a maneira de ir. Né? Qual é a maneira de ir para Shibuya? É uma frase um pouco mais curta, então facilita a memorização e te mostra uma nova possibilidade de perguntar a mesma coisa. Você quer a mesma informação, você continua querendo ir para Shibuya. Essa é mais uma possibilidade. E depois a gente tem uma terceira opção um pouquinho mais... O teu kanji saiu errado, Vinícius. Ikikata? Ups, ficou kanji de viver, né? Isso, forma de Verdade. viver. Forma de viver, tá certo. Nossa, passou em branco. Inclusive, sobre esse kata, vai que você come alguma coisa que você não faz ideia de se come com a colher, se come com a spoon, se come com o hashi. Tabe kata wa nan desu ka? Qual é a forma de comer? Nan desu ka? Como come isso? Qual é a uma forma de tradução comer? mais... Okay, como come isso? E mais embaixo tem outro jeito de você dizer que você quer ir para Shibuya, que você pode memorizar, que é assim, ó, Shibuya eki ni ikitai desu ga, né? Eu quero ir para a estação de Shibuya, e aí você não continua, deixa aquele vazio, e o guardinha sabe que eu quero ir para Shibuya, e aquele silêncio indica que você está esperando a resposta dele, e aí ele vai te orientar. Esse é um jeito mais simples ainda, no desespero, porque esqueci tudo como é que fala, e agora? Mas eu sei que eu quero ir para Shibuya, isso eu sei dizer. Shibuya eki ni ikitai desu ga, faz uma cara de dúvida, assim, de insegurança, de me ajude, e o funcionário vai te ajudar. É uma opção mais simples para quem quiser, não esqueceu a frase mais completa, pode fazer isso, é uma chance. E mais embaixo a gente tem uma outra maneira de perguntar, que seria, sumimasen, Tokyo Tawa, chega de Shibuya, já enjoou. Tokyo Tawa ni ikitai desu kedo, né? Em vez de ikitai no desu ga, a gente troca o desu ga por desu kedo, vai ser a mesma coisa, é só um pouco menos formal. Ikikata o oshete moraimasen ka, né? Você pode me dizer, me ensinar a maneira de ir até lá, né?
Oshete moraimasen ka, a gente está fazendo a pergunta com a forma negativa, né? Que é muito comum e soa polido, né? Usar uma senka para pedir alguma coisa. E o temoral indicando que você está fazendo esse pedido, né? Pede o benefício de ser ensinado. Ensinar o quê? A forma de ir. Perceba que no idioma japonês é muito comum você explicar o que você quer, coloca um deskedo, um desga, para fazer a ligação, e agora que a pessoa já sabe o que você quer, você pede depois. É muito comum os japoneses se comunicarem dessa forma. Você explicar primeiro, liga com um deskedo, desga, ou só kedo, só ga, dakedo, se for uma frase informal, e aí você pede. É dessa maneira que eles preferem a comunicação. Simplesmente pedir, tudo bem, mas normalmente soa mais agradável para eles você explicar o motivo de você estar fazendo aquilo. Mesmo que seja óbvio, né? Se eu estou perguntando como eu faço para chegar em Shibuya, é óbvio que é porque eu quero ir lá, né? Qual o sentido de eu perguntar onde fica se eu não quero ir? Mas mesmo assim, faz parte da cultura você explicar antes. É mais uma frase um pouquinho mais longa, mas que vale a pena ser memorizada também, porque ela soa bem informal, né? E para quem quiser aproveitar a viagem também para praticar o idioma, uma frase como essa é uma boa oportunidade, porque o japonês vai perceber que você entende bem o idioma dele e vai ficar muito feliz. Se não me engano, essa é a última frase. Pessoal, a gente está passando das 9, não vamos demorar muito mais, mas a gente tem mais coisa ainda, que é para falar da comunicação em geral. Ou seja, em algum momento a comunicação não está fluindo, eu estou falando, não estou sendo entendido, ou vice-versa, e eu preciso saber o que dizer, né? Talvez eu nem queira ir para lugar nenhum, eu estou do lado do hotel, não está tudo certo, mas eu estou conversando com alguém e a coisa não tá funcionando. Vamos lá. Primeiro é uma frase básica, que é o Nihongo wa mada mada desu. O madamada significa assim, não, né, ainda não, né, ainda não. Então, é usado para dizer que o seu domínio do idioma ainda não é tudo aquilo. Falta muito ainda. Ou falta ainda um pouco, falta. Não é suficiente. É uma maneira de você deixar claro, ó, eu estou falando em japonês, né? Você vai dizer essa frase em japonês, mas eu ainda não sei tudo. Meu domínio do idioma não é total. É dessa forma que se comunica essa ideia. Nihongo wa mada mada desu. Existem outras formas. Essa é uma delas. Outra coisa que você pode dizer é o sumimasen desu ga, o akarimasen, né? Não estou entendendo. Desculpa, com licença, mas não estou entendendo. Yukuri mou ichido hanashite kudasai. Yukuri, nesse sentido, ele tem a ideia de lentamente, né? Com calma, devagar, porque o japonês fala rápido às vezes. Então você explica que não está entendendo devagar. Me ajuda, cara. Pô. Eu escuto os áudios do PJO 20 vezes por dia, mas você está falando mais rápido que os áudios. Me ajuda. Fala devagar. O mou ichido é mais uma vez. E o hanashite kudasai é fale. Então fale mais uma vez, devagar, né? E é uma maneira de dizer repita. Repita, por favor, devagar. O shite kudasai garantindo que você está pedindo por favor, de maneira educada e tal. Essa é uma coisa que você pode dizer simplesmente se não entendeu. E se é realmente relevante que você saiba, né? Às vezes você não entendeu o que a pessoa disse, mas está tudo bem. Mas se precisa realmente entender, você pode dizer isso. Inclusive quando está sendo atendido por um atendente numa loja, numa combine, alguma coisa, e ele faz alguma observação fora do habitual, desses que a gente mostrou, talvez você possa simplesmente dizer isso. Vale a pena memorizar. Eu lembro que uma vez eu fui, quando estive no Japão, fui comprar umas coisas em Shibuya e eu não sei porque eu ganhei um brinde bacana. E aí a moça trouxe o brinde, me entregou e explicou algumas coisas. E eu estava tão feliz com o brinde que eu comecei a sorrir, mas eu não estava entendendo nada. Daí ela terminou, entregou, zen zen wa karanai kedo arigatou gozaimasu, né? Não entendi nada, mas obrigado. Então, às vezes você realmente não entende, acontece. Então você pode usar uma frase como essa como uma maneira de você tentar de novo,
né? Quem sabe se você falar mais devagar, mostra interesse né? Se você só dizer que não entendeu e deixa quieto, se você pede para repetir, você mostra interesse em entender o que a pessoa está dizendo, fica melhor. E perguntas, né? Renato perguntou sobre usar inglês. Inclusive, a gente vai passar por isso, principalmente em regiões de alta circulação de turistas, e a gente vai estar em Tóquio, que é uma região que, principalmente nas mais centrais de comércio, são regiões de alta circulação de turistas. Perguntar para falar inglês pode ser uma opção e a gente vai passar por essa frase. Então, a gente vai mostrar lá embaixo. É uma opção, mas não é a melhor opção. Por quê? O que acontece? Os japoneses nem todos falam inglês. Tá aqui. Isso. Os japoneses nem todos falam inglês. Muitos deles falam inglês erradamente. Eles acham que sabem falar inglês bem e não sabem. Se bem que isso eu também acho que sei, mas não sei. Então acontece, e eles têm uma pronúncia muito específica do inglês, que é adaptada ao alfabeto fonético japonês, que é diferente do alfabeto fonético ocidental e diferente do alfabeto fonético do inglês. Então talvez eles falem uma palavra em inglês que você conhece, mas ele pronuncia de um jeito que você não conhecia e não consegue entender. O inglês te ajuda, em último caso, você pode dizer help me, e alguém vai entender. Você vai ser entendido em muitas situações, mas provavelmente não em todas. Então, o inglês é uma válvula de escape de emergência, mas o ideal é que você, com o japonês, consiga fazer as coisas básicas. Em 2016, a gente foi com alguns alunos para o Japão, e assim, foram cônjuges de alunos também, alunas, né? Irmão de uma aluna, gente que não sabia japonês, né? Quem sabe japonês é a outra pessoa, não aquela. E assim, a gente não teve nenhum caso de alguém que não sabia o japonês. Não, foi tão tranquilo assim que eu fiquei assustado. Mas será que eles aproveitaram a viagem? Não tiveram nenhuma dificuldade? Então o Japão é preparado para que você consiga fazer as principais coisas, pelo menos numa viagem de turismo, mesmo com um pequeno domínio do idioma. Claro que quanto mais souber, mais você aproveita. E a ideia é aproveitar ao máximo. O inglês é uma opção. Como Tóquio... Diga. Desculpa te interromper. Eu estava tentando lembrar uma coisa que eu ouvi uma vez. Você estava falando a forma que eles falam, uma coisa que talvez você até conheça, mas você não entende por causa da forma que eles pronunciam. E teve uma coisa que eu estava assistindo que soltaram essa aqui, ó. Gumoebian. E esse Gumoebian era um japonês tentando falar good morning, everyone. E foi pronunciado Gumoebian. E é um exemplo claro de que às vezes você até sabe o que ele está falando, mas a pronúncia dificulta um pouco o processo. Tem esse risco. Eu não entendi, Renato, como Tóquio é a capital. Eu não entendi a sua pergunta. Para complementar aquela anterior. Pode usar inglês como Tóquio é a capital. Sim. A gente, então, eigo de onegai shimasu. Eigo de com o inglês, usando o inglês. Então, onegai shimasu, por favor, né, em inglês, vamos nos comunicar usando o inglês. Pode ser que a pessoa não entenda inglês e daí você tem um problema. Mas se você quiser pedir para falar inglês com a pessoa, é essa forma. Eigo de onegai shimasu. Eigo é o idioma inglês. Vamos voltar mais para cima, que tem algumas... Aqui. E você pode simplesmente dizer, sumimasen, yukuri hanashite kudasai, né? Fale devagar, por favor. Antes a gente falou, repita devagar, agora fale devagar. É o mesmo raciocínio. Pedir para a pessoa falar um pouquinho mais devagar e aumentar a tua chance de escutar e entender o que foi dito. Embaixo tem um padrão aqui, que é alguma coisa, Nihongo de nanto iimasu ka, né? Como se diz tal coisa em japonês. Essa frase o Cássio usa muito com a sensei. Às vezes você tem, sei lá, um celular, você está com o teu celular e você quer falar celular em japonês, mas você não lembra que é keitai. E aí você kore wa Nihongo de nanto iimasu ka, né? Como é que eu digo isso em japonês? E aí a pessoa vai dizer keitai desu, né? E você vai entender, ou com alguma palavra que você realmente não sabe. É uma maneira de perguntar como se diz alguma coisa em japonês. Perceba que, assim, indiretamente, você está querendo saber como dizer em japonês. Você quer usar o idioma da pessoa. Você está no país dela e dizendo, me ensina a falar o teu idioma, me ajuda.
E o japonês gosta que você fale o idioma dele, embora ele ache que você não vai conseguir, né? Então é muito engraçado. Tem um vídeo na internet, talvez algum de vocês tenha visto. Tem um grupo de pessoas numa lanchonete, restaurante, e chega a japonesa. Vinícius já tá rindo. Chega uma japonesa pra quem já viu esse vídeo, deixa no chat. Esse vídeo, né? Ele é curto, né? Tá. Vamos ver se o pessoal não tiver. Tá tarde já, mas se você. E o vídeo, tem uma japonesa vem lá e pergunta, né, as coisas. E entre as pessoas tem uma menina, uma mulher com aspecto de japonesa, com aparência japonesa, mas não fala nada de japonês. E todos os outros que não têm cara de japonês falam japonês fluentemente. Calma que dá tempo. Vocês é que sabem. Eu achei aqui. Tem como Esse exibir aqui? Será que tem como compartilhar a tela, compartilhar o som? Tem. Ah, tá. Ele tá falando do filme dos Vingadores. Pessoal, vamos ver se a gente consegue ouvir aqui. É um vídeo de 1 minuto e meio, 2. Posso soltar? Vai, vamos lá. Eu vou mutar aqui. Hi. すいません。 Hi. ご注文の方決まりですか？ Oh, sorry, I don't speak Japanese. 彼女は日本語がわかんないんですよ。今日のおすすめは何ですか？すいません、ちょっと英語わかんないんで。でも今の日本語だったよね。そうだよね。彼らのご注文の方は。いやいやいや、だから彼女はアメリカ人なんやって。そうそう。日本語全くわからへんねん。うん、そうだよ。お連れの方たちハンバーグですかね、やっぱり。はい。つまりですね、いいですか？彼女は日本人に見えるかもしれませんが、育ちはアメリカです。日本語は全く喋れません。僕らは確かに外見と言葉のギャップがあります。でももう21世紀、外見とアイデンティティは違うということを我々現代人は認めるべきです。そうだ、その通りだ。僕は今日本語で喋っています。日本語は母国語です。生まれも育ちも千葉県の安房鴨川市。漁業の盛んな落花生の産地です。おいしいね。スポンサーチームは日本ハムファイターズです。ファイター！ですからどうかお願いします。僕らの日本語を聞いてください。お願いします。お飲み物の方決まりですか？マジかよ。É isso. Na verdade, tem mais um pedacinho. Tem? Tem mais, mais 10 segundos. Ah, então é que. エビフライ定食エビフライ定食一つ。一つ。はい、かしこまりました。エビフライ定食一つ。ご覧のスポンサーの Maravilhoso. Eu acho que todo mundo, até com a ajuda da legenda em inglês, ficou fácil entender, né? A atendente japonesa não acredita que uma pessoa que tem cara de japonês acha que só ele fala japonês. E mesmo uma pessoa que não tem cara de japonês falando japonês, ela não consegue, ela fala inglês. Eu lembro de ter feito no Japão uma frase super complexa. Mandei uma linguagem honorífica, um saseteita dakimasen-ka. E ele respondeu com thank you, né? Ele achou que entendeu um arigatô. Muito bom. Né? Fazer o quê? Então isso acontece às vezes. Assim, você prova que você... Não, eu entendo japonês. Mas ele responde em inglês. O que vai fazer? Respondeu com thank you. Thank you. Manda um arigatô, cara. Pô, eu mandei saseteita dakimasen-ka. Levei 1 ano para aprender isso. Eu não vou entender um arigatô, cara. Me ajuda. Acho que tem mais uma frase em cima que foi pulada, se não me engano. Só confirma para mim, por gentileza. Não. Não tem. Nihongo de nanto imasu ka? Passamos. E aí, caso a pessoa venha falar inglês, mas você quer praticar o teu japonês, né? Pô, se eu quiser inglês, eu vou para o Japão, quero falar japonês, cara. Me ajuda a praticar. Você pode mandar um Nihongo de Daijoubu desu, né? Daijoubu, tudo bem com o japonês, né? Usando o japonês, tá tudo bem, pode ser o japonês, não precisa usar o inglês, pode ser japonês mesmo, eu entendo, me garanto, ou quase.
Aí tem o risco de a pessoa falar em japonês e você não entender, mas, né? Uma boa viagem tem que ter uma dose de constrangimento. Aí você recorre às frases acima, né? Yukiri hanashite kudasai, moichiro Exato. hanashite kudasai. Zenzen wakarimasen. Quedou. Só. Não entendi nada, mas ok. Então é uma coisa que você também pode, em alguns casos, se você preferir, falar Nihongo de daijoubu desu. Tá tudo bem falar em japonês, eu tô aprendendo. E aí, assim, a sua comunicação não vai ser só essas frases, você provavelmente vai desenvolver outras coisas que você já estudou, que vão depender daquilo que você obtiver de resposta. Aqui falar é fácil, entender a resposta é outra história. Mas assim, não é tão difícil assim. Claro, cada um tem o seu nível, cada um entrou no programa japonês online em momentos diferentes, mas de um modo geral é tranquilo e nós vamos estar lá para garantir que nada dê errado, ok? Como não deu em 2016, não vai ser agora que vai dar. Agora a gente tem o Vinícius, é um upgrade considerável. Tem mais uma pergunta aqui. Se precisar comprar no cartão, qual é o esquema? Eles pedem alguma informação? Então, a gente normalmente não fala das coisas que a gente não tem a vivência daquilo. Eu nunca comprei no cartão no Japão. Então, quem pode te informar isso com 100% de certeza são o Bruno e o Luiz. Eles podem te responder no nosso grupo, no Telegram, de maneira mais precisa. Mas até onde eu sei, o cartão obviamente tem que ser internacional e não é pedido muita coisa. Mas o Bruno e o Luiz podem te informar de maneira mais precisa. E na viagem vão estar o Bruno e o Luiz, então na primeira vez que você comprar no cartão, eles estão juntos para orientar. E na sequência, nas próximas, você já sabe como proceder. No Japão, as coisas são programadas para funcionarem muito bem e de uma maneira meio padronizada. Então, a partir do momento que você aprendeu a fazer uma determinada coisa uma vez, dificilmente vai esquecer e consegue fazer aquilo de novo várias e várias vezes. Então, tem essa vantagem também. Mas reforçando que como a gente comentou naquele encontro sobre pagamento, que usar cartão de crédito é algo como assim, você vai comprar um computador, você não vai comprar uma água de 100 ienes e pagar no cartão. Talvez a Combini, dependendo da Combini, nem vai ter máquina para cartão. Então, para essas compras menores, compras cotidianas, Genkin, dinheiro mesmo. Cédula, cash. Mas, exatamente. precisa comprar coisas muito caras, você vai precisar usar o seu cartão e aí o Luiz e o Bruno vão poder te ajudar também. E do que estava aqui escrito no material é isso. Exato. A gente agora tem alguns minutos para dúvidas, estamos chegando a 1h30 de aula, que eu acho que, assim, a gente tenta não fazer ficar muito cansativo, mas ao mesmo tempo, assim, é uma aula que vale muito a pena porque faltam 25 dias. Se considerar que o voo sai no domingo de manhã e sábado a gente já tem que estar chegando em Guarulhos, faltam 24 dias. Então tá quase. Mas se vocês tiverem mais dúvidas, pessoal, ou considerações no chat, por favor. Fazer algumas considerações enquanto as dúvidas estão chegando? Sim. Uma delas é que, infelizmente, eu tive que estragar a surpresa das camisetas. E não teve como. A gente, quando nos deram a permissão de poder personalizar tanto gola, quanto personalizar o tamanho, formato baby look convencional, a gente tinha que coletar essas informações com vocês. Então agora vocês sabem que haverá camisetas e elas já estão sendo produzidas. E outra coisa é que a gente tem uma surpresa que a gente vai entregar junto com esse material aqui e vai entregar também junto com a gravação dessa aula, que é um materialzinho de estudo. Vocês vão receber um arquivo compactado, .rar, que dentro tem 5 textos, 5 diálogos com áudio em japonês, diálogos de nível nativo, de nível que você realmente pode se deparar lá. Deixa eu até abrir de novo aqui os títulos deles, para eu lembrar quais são aqui. Ó, um diálogo sobre compras no supermercado, em que você vai ver falando sobre lista de compra, como é que é a caixa eletrônica, quando você paga máquina, não tem uma pessoa ali, é só uma caixa automática que você escaneia você mesmo. O outro é um diálogo no rodízio de sushi, aquele kaiten sushi, sushi de esteira. Muito o outro bom. é fazendo um pedido no restaurante, pedindo a conta pro
pro garçom, o garçom falando do que tem no menu, os recomendados do dia e tudo mais, perguntando informações sobre ônibus, quais ônibus pegar, e também um perguntando qual trem pegar, e esse perguntando pro atendente, pro guardinha do metrô, né? O atendente do metrô, o funcionário do metrô, que eles ficam à disposição para tirar esse tipo de dúvida. São 5 materiais, tanto com script, explicações no script, que vocês vão poder ver também explicação em texto daquelas estruturas, como o áudio também gravado por nativos para vocês estudarem. São 5 textos que não estão no material padrão do programa Japonês Online, a gente está mandando para vocês estudarem, para se prepararem. A gente vai estar à disposição se vocês tiverem alguma dúvida, mas tentem, caso você sinta que esse nível está muito acima para você, porque é um nível nativo, tenta captar estruturas-chave, como perguntando uma localização, perguntando um preço, qual é o padrão de resposta. Às vezes você não entendeu aquela construção inteira da resposta da pessoa no diálogo, mas você entendeu que ela usa um padrãozinho de construção, ela usa esse padrãozinho para falar sobre localização. Eu posso tentar captar esse padrãozinho menor, e assim você vai ficando imerso, vai tentando captar alguns padrões. Beleza, gente? Então é uma surpresa a mais. Exatamente. É um material de estudos do programa Japonês Online, né? É um produto novo, nosso de estudos, que vocês que decidiram realizar seus sonhos no Japão vão receber agora, que vai até um pouco além da viagem, né? É aprendizado de idioma também, que tem a ver com a viagem, a gente escolheu temas, textos que tenham a ver, mas que não tem necessariamente a necessidade de você ter os demais, você vai ter esses 5 aí como um bônus aí, porque a gente está muito bonzinho ultimamente. Jorge, uma dúvida mais específica, mas pretendo comprar mangás. Eles têm mangás com furiganás? Como pergunto se é um determinado volume com furiganá? Vinícius. Você pode perguntar se você vai comprar um mangá em específico. Eu falo de experiências de comprar mangás na Liberdade que eu tive. Apesar de estar na Liberdade em São Paulo, eu era uma atendente japonesa aí. Quando eu falei da série, por exemplo, Kimi no Nawa no mangá arimasu ka? Tem um mangá do Kimi no Nawa. Aí ela lembra dela ter me respondido, seto ga arimasu. Tem o conjunto. Quando ela se referiu que existe o conjuntinho de 4 mangás. E você pode perguntar, furigana wa arimasu ka? Existe a expressão furiganatsuki, que o tsuki é de incluso, né? Então tá incluso o furiganá. Respondendo a sua pergunta, muitos mangás têm furiganá, muitos mesmo, não todos. E aí a pergunta é pertinente na hora da compra, né? Furiganatsuki desu ka, né? Furigana ga arimasu ka? E aí você pode até dizer Boku no Nihongo amada desu, alguma coisa assim, até para conversar um pouquinho mais, interagir e desenvolver seu idioma, seu nível no idioma. Mas, de um modo geral, a maioria tem furiganá, mas para ter certeza, o ideal é você perguntar, e essas são as formas mais indicadas. A gente deve estar junto, a gente tem agendado um passeio pela região de Akihabara, que é onde tem mangás e tudo mais, o paraíso. E a gente vai estar junto, né, nesse passeio, nesse dia. Então, se você quiser, que é onde meu dinheiro vai ficar, o meu também. E a gente vai estar junto e... Oi? Achei que era nos restaurantes. Não, os restaurantes vai ser o seu dinheiro que vai ficar pagando para mim. Tá certo. Mas a gente vai ajudar você a fazer essa pergunta, se for o caso, se for preciso. Mas é bem tranquilo, não tem muito segredo. Eu fico pensando se o passeio para Akihabara não vai ser o mais longo de todos, né? O Luiz dizendo, pessoal, 4 horas, vamos voltar. Não, queremos ficar mais. Pode ser que aconteça. Pessoal, mais dúvidas? Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Cinco, 4, 3. Meus interesses estão em mangás, animes, idols e tecnologia. Idols. Você está correto. Eita, Charles Kruger. Idols. Pessoal, então a gente está encerrando por aqui. A gente está no grupo do Telegram aí, praticamente 24 horas por dia. E a gente tem, na semana que vem, a última dessas aulas, que vai ser sobre atrações e coisas para fazer. Nessa aula a gente vai, não apenas vamos falar sobre possibilidades de
coisas e lugares que tem, eu acho que a maioria de vocês já tem em mente assim o que quer fazer, mas a gente vai oferecer possibilidades e vai falar sobre o nosso cronograma, sobre como vão ser os dias, as datas. Então, talvez você tenha pensado, pô, no dia livre eu vou fazer tal coisa, mas quem sabe é um passeio que já está incluso nos dias de passeio. Mas nada impede que você volte no dia livre lá e tudo mais. E vai ser sobre isso, sobre, né, quando faltar bem pouquinho, faltar 18 dias, quarta que vem, a gente vai falar das coisas legais e vocês vão ficar mais ansiosos. Beleza? Nossa, 18 dias. Meu Deus, quarta que vem. Quer dizer, Vai... 8, eu acredito. 8. Não, hoje 25, né? Quarta que vem 18. Então... Vou estar com o Luiz um pouquinho antes, preparando as coisas também. O Vinícius e o Luiz vão um pouco antes. Então, a gente deve ser na quarta-feira que vem, deve ser 20 horas, mas a gente vai confirmar via Telegram no grupo para vocês. A gravação vai ficar disponível, a gente vai colocar no Telegram também para vocês. Mas antes tem mais uma pergunta antes da gente encerrar. É muito feio pedir um garfo? Não. Dependendo do restaurante, eles vão te fornecer um garfo. Dependendo do caso. Você não vai nem precisar pedir. Mas não é. Você está pagando, por que seria feio? Não se preocupe com isso. Mas é bem tranquilo, não se preocupe. Provavelmente não vai precisar pedir. Mas se precisar, não é nada constrangedor. Não se preocupe. Perfeito, pessoal. Vamos ficando por aqui então, né, Vinícius? Abraço a todos. Abraço. Valeu, Charles. Valeu, pessoal. Faltam 25 dias. Vamos! Tomada para celular, rapidinho aqui. O nosso amigo Oswaldo perguntou. A tomada dos japoneses não é a redondinha nossa, é a quadradinha. Lembram? Antigamente tinha a tomada quadradinha. Vocês vão precisar de um adaptador que tenha a entrada com furinhos redondos e a saída com os quadradinhos. Tá? Isso você encontra em loja de material de construção. Esse tipo de adaptador é meio raro. O mais comum é o contrário. A saída de uma coisa, a entrada da outra. É o mais comum. Eu vou colocar uma foto, porque eu comprei um no grupo daqui a pouco. A menos que você já tenha. O meu é mais simples, né? O meu é mais barato, claro. Esse aqui é do Luiz. É um adaptador universal que ele trouxe também. É um exemplo de tipo de adaptador. Mas não é esse. Desculpa estragar a tua festa. Porque a saída, o pininho tem que ser quadradinho e a saída é redondinha. Ah, sim, esse é o adaptador de coisas que você compra lá e traz para cá, né? Tá certo. Exatamente. Tá certo. Então veja, esse é o mais comum e você vai precisar daquele que é o contrário. Mas eu vou pôr a foto no grupo do Telegram daqui a pouco. Esse é um detalhe importante, porque se você não puder carregar celular e notebook, você vai, né? Como que você vai fazer stories e tirar fotos e fazer vídeos e eternizar esses momentos? Mas fiquem tranquilos. Agora sim, vamos nessa. Nos vemos na quarta que vem. Antes disso, no grupo do Telegram para qualquer coisa. Faltam 25 dias. Vamos que vamos. Boa noite a todos. Abraço. Valeu, pessoal.